E oi, gente, mas que saudade que eu tava de gravar um vídeo pra vocês, um vídeo pornô. Mas então hoje a gente vai falar sobre o incrível, maravilhoso, estonteante. Ai, que vontade de enfiar esse livro dentro do meu ânus. A Montanha Mágica do Thomas Mann. Gente, pelo amor de Deus, que livro é esse? Meu Deus. É bom demais, viu? Eu adoro esse livro. Ave Maria, gente, ó. Sou fumante, então. Esse negócio de tosse tá muito presente aqui na Montanha Mágica do Thomas Mann também. Mas a questão é que, assim, esse livro, o Thomas Mann começou a escrever ele no pré-guerra, ele teve uma pausa, iniciou-se a guerra, ele escreveu durante a guerra e depois terminou o livro no pós-guerra. Então teve o pré-guerra, durante a guerra, pós-guerra. Foi a escrita desse livro. E olha que engraçado, nesse livro temos personagens de todas as nacionalidades, inclusive nacionalidades que participaram da Primeira Guerra Mundial. Então assim, você lê o livro e você fala, gente, será que não afeta a guerra? Mas aí tem que parar pra pensar porque assim, eles estão num lugar, a gente pode dizer que é isolado, não existia internet, a globalização não estava avançando ainda. Então assim, é um caso que eles não tinham muito como saber das coisas que estavam acontecendo. Eles sabiam por gente que saía da Montanha Mágica e voltava depois e trazia notícias, mas eram notícias escassas e eu não sei, talvez, eu acho que eram um pouco rasas, mas eu tô me adiantando. Pera, eu vou tomar um golinho aqui de café, dar uma fumadinha aqui. Então tá. Como começa esse livro? A gente começa com Hans Castorp numa viagem de trem, de um trem subindo. Então tá subindo. Aí chega na cidade, ele fala, cheguei agora no meu destino final, meu, tipo, graças a Deus. Só que não, ele vai ter que escalar uma montanha. E qual é o objetivo dele ao escalar essa montanha? Onde ele quer chegar? Ele quer chegar no sanatório de tuberculosos. O que ele vai fazer no sanatório de tuberculosos? Vai visitar o primo dele chamado Joaquim. Mas e quem é Hans Castorp? Hans Castorp era um menino, um rapaz assim, acho que de minha idade assim, mais ou menos, que ele era muito promissor. Rico, herdou muitas coisas dos pais, herdou coisas dos avós, mas mesmo assim o cara estudou engenharia para trabalhar como engenheiro e ele entrou numa empresa muito boa. Porém, ele não poderia entrar nessa empresa logo de cara, ele tinha que esperar pelo menos um mês para receber o seu diploma. Veja bem. Aí ele falou assim, já que eu estou de férias durante esse um mês, vou visitar meu primo Joaquim, que está acometido pela tuberculose. E veja bem, a tuberculose foi uma doença assim, muito importante para o romantismo, para os romancistas românticos, do romantismo alemão, do romantismo em geral. Até aqui no Brasil o povo ainda usava muito a tuberculose. Por quê? Eles falaram que com a tuberculose sua alma desprende do seu corpo antes de você morrer e você fica mais próximo da morte. Fica mais próximo da morte, como naquela época estava na moda estar triste, ter depressão, estando perto da morte, você tem um lapso de criatividade muito grande. Por isso que a maioria dos romancistas românticos escreveram obras maravilhosas sobre depressão. Vide o Goethe escrevendo o Werther. Na época em que Thomas Mann escreve esse livro, e na época que esse livro já se passa, os médicos já tinham uma noção do que era tuberculose. Era uma doença que dava no pulmão, que, bagunçava toda a coisa. Eu não sou médico, sou ator. Então, assim, eu não sei muito bem explicar o que é uma tuberculose. Mas
já entendi. E já tinha um tratamento, assim, que poderia caminhar para uma cura. Que era o quê? Boa alimentação, repouso absoluto e viver bem e estar em um local alto com ar rarefeito e seco. Isso era o que eles pensavam que dava certo e, na medida do possível, dava. Remédios não tínhamos ainda. Remédios efetivos que davam conta de matar a bactéria, o vírus, sei lá, da tuberculose. Então, assim, era o que poderia fazer naquela época. O Hans Castor sobe a montanha e a gente acompanha ele durante toda a subida, desde o treino, né? E ele chega nesse local. Nesse local, na Montanha Mágica, no sanatório de... Esqueci o nome, é muito estranho, que fica na Suécia, esse sanatório. Ele conhece os médicos que tem lá e, assim, a figura dos médicos é uma figura muito estranha. Eles são muito estranhos. Principalmente um em específico, ele é muito creepy, sabe? E assim, ele vai se apresentar para um desses médicos e ele fala assim, olha, vou ficar aqui por algum tempo visitando meu primo, que está cometido pela tuberculose, mas daqui a 3 semanas não tenho mais o que fazer aqui, vou embora. Aí o médico virou para ele e falou assim, nunca em sã consciência, em todos esses anos dessa indústria vital, eu nunca conheci alguém que fosse 100% saudio. E assim, o Hans Castorp, ele teve problemas com saúde quando era criança. Então ele era anêmico, ele era muito magro, ele era muito fraco, ele pegava muitas gripes. Então assim, aí você já começa a imaginar o que será que vai acontecer, né? Porque uma pessoa com essa imunidade baixa, no meio desse povo cheio de tuberculose, então ele vai lá, ele vive aquela vida, passa-se 200 páginas, você fala, nossa, já ficou um mês já, a história já tá caminhando. Mas quando passa 200 páginas, você percebe que só se passou um dia durante 200 páginas. Aí você percebe que o tempo aqui no livro do Thomas Mann é diferente do tempo para nós aqui embaixo. Lá em cima é outro tempo, aqui embaixo a gente conta o tempo por segundos e lá ele chega a falar uma hora que é por meses, por dias, por anos que eles contam o tempo. O tempo é diferente. Então, aqui nesse livro você pode tirar as conclusões que o livro fala sobre tempo e sobre morte. Afinal de contas, não existia um tratamento altamente eficaz para a tuberculose, o que levava para a morte. Chega no momento aqui do livro que ele percebe assim, que a vida na montanha era boa. Era muito legal estar na montanha. Então, assim, você fala assim, uai, me leva junto, que eu quero ir também, uai, armaria, comer bem, viver bem, ficar descansando, não trabalhar. E ainda conhecer várias nacionalidades diferentes, por que não? Vamos! Só que daí, você começa a perceber que nem tudo são flores. Aquele sanatório, em vez de ser uma visão do paraíso, pode ser a visão do próprio inferno, porque assim, eles têm uma relação com a morte muito diferente com a relação que nós aqui embaixo temos com a morte, que a gente faz velório, a gente faz missa do 7º dia, a gente chora, a gente fica em luto. Pois lá não, lá assim, morreu, de noite pega o corpo, lava, veste um negócio, pega, coloca num caixão, sei lá, com alguma coisa química lá que eu esqueci o que é, talvez seja, não sei o que é, mas alguma coisa química lá. Você leva de trenó, montanha abaixo, pronto. Ninguém mais fala nada, a pessoa apenas morre e desaparece o corpo, ninguém sabe o que aconteceu. E assim, o Hans Castorp, que veio aqui da superfície, né, fica, gente, oi, Lúcia do quarto 307 morreu. Morreu, tipo assim, morreu. Essa Lúcia do 307 eu acabei de inventar, ela não existe na história. Mas enfim, ele fala, gente, morreu. Oi! Né?
Ela morreu, gente. Só que ninguém gosta de falar sobre a morte. Mas tem um momento específico que morre uma pessoa que ele realmente gostava. E aí ele vai e fala assim, gente, morreu. E aí ele começa a chamar a atenção daquelas pessoas que viviam ali na Montanha Mágica. Os personagens aqui nesse livro são muito cativantes. Tanto o Hans Castor... Gente, Hans Castor dá vontade de pegar ele e falar assim, vem aqui, casa comigo. E aí a gente tem aqui também o interesse romântico dele, que é a Cláudia. Amo Cláudia, gente, ela fala francês. E tem realmente aqui praticamente um capítulo inteiro deles dois conversando em francês. Ainda bem que aqui tem as notas de rodapé, aqui nessa edição da Companhia das Letras, tem as notas de rodapé que a gente tem a tradução dessa conversa inteira na íntegra. Mas assim, eu tentei não olhar pra ver se eu manjava dos franceses, mas enfim, vou ter que beijar algum francês pra ver se eu consigo pegar um pouco da língua, né? Um personagem que eu adoro, que eu amo, é o Settembrini, e também gosto muito do Nafta. E assim, você pode ver, esse livro, apesar do tamanho, gente, a leitura dele é prazerosa. Você vai rir, gente, eu ri tanto com esses personagens que vocês não têm noção. E assim, mesmo nas conversas altamente filosóficas que Settembrini vai ter com Nafta, que eu reli algumas vezes, porque eu não entendo nada de filosofia, detesto filosofia, mas assim, altamente filosóficos, você se pega rindo, tem hora que eles começam a tretar assim, um com o outro, gente, é uma coisa maravilhosa. E assim, é uma leitura altamente prazerosa, que é o contraponto, todo mundo fala que é o contraponto do Morte em Veneza, que é um livro mais cascudo. Esse aqui é engraçadão. Apesar do tema ser um pouco pesado, mas é maravilhosa a leitura, viu? É uma coisa assim que dá prazer, dá um orgasmo assim interior, você fala... Ai, gente, que delícia. E olha pra você ver, eu li, marquei, usei os marcadores todos para marcar o livro. E aí, no final aqui, já não tinha mais marcadores para marcar. Que pena. Mas assim, você termina o livro, você lê até a última parte e fala, gente, e se eu começar a ler tudo de novo, né? Porque assim, dá muita vontade de ler, você fica meio que órfão daquela história, né? Porque é uma história legal, é uma história cativante, os personagens estão muito legais. E assim, é interessante. Então eu reforço a indicação da Montanha Mágica para você ler. Se você não lê, eu jogo você montanha abaixo. E se você quiser subir a montanha, você tá muito além da realidade, que nem Hans Castorp estava, porque Hans Castorp, uma hora que ele começa a se sentir mal, e assim, ele pegou tuberculose. Obviamente, logicamente, né, uma pessoa saudia, no meio de tanto tuberculoso, vai uma hora pegar tuberculose. E assim, ele pega essa tuberculose e ele não quer, e tem hora que ele tá meio que curado e ele não quer descer por causa de Cláudia. Aí o Settembrini fala, ô amor, oi? Então, você tá muito além da realidade, vamos voltar pra realidade? Se você quiser subir a montanha, fique à vontade, mas eu reforço a leitura de A Montanha Mágica de Thomas Mann. E é isso, foi um vídeo mais rápido, porque eu gosto de coisa prática, eu gosto de coisa prática e vapt-vupt. Um beijo, sua mão esquerda, lambida no lóbulo da sua orelha e até um vídeo aí que for gravar.